Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o guru? Aquele cafezinho bom. Hoje um convidado luxuoso, maravilhoso aqui para tomar um cafezinho e vamos aprender muitas coisas extremamente ocultas, né? Mas antes eu quero falar do Ho Oponopono da Riqueza mais a Gratidão, que é o curso disparadamente de maior sucesso do café, também do Paranormal, incrível aqui, ó. A gente tá segurando aquela promoção de quem comprar um ganha outra vaga. Você que fala, meu Deus, chega no final do mês, eu não consigo acumular dinheiro, eu tenho que pagar um boleto aqui, a escola e não sei o que do meu filho e o dinheiro some. O Ho Oponopono da Riqueza vai trabalhar o inconsciente disso tudo. Por que você tem que ficar nessa pobreza se dinheiro é bom? Aí você não consegue. Ho Oponopono mais a gratidão da Márcia Luz vai levar você a acumular dinheiro e ter finalmente o dinheiro na mão para poder comprar o que você quiser. É maravilhoso, eu tenho feito e as limpezas são inacreditáveis. Tem coisas que eu nem lembrava e elas vão voltando na minha memória e aí eu vou conseguindo ter mais riqueza. Riqueza é muito bom, com gratidão é melhor ainda. Então aproveite aqui, porque estamos com essa promoção por tempo limitadíssimo. Faça esse investimento e seja feliz, porque você merece ter dinheiro. Que bom que você está aqui no café pela primeiríssima vez, meu querido Jean Valelin. Tudo bom? Alegria, prazer enorme estar aqui com você, com o circuito amoroso que ele envolve aí o teu público. Espero poder ser útil. Com certeza, vai ser muito útil. Desafios atuais do ser humano. Você que nunca para no básico ali, todo mundo fica maluco vendo seus episódios no Paranormal, né? Paranormal acho que foi o primeiro podcast que te deu projeção para os outros podcasts, mas você vinha fazendo palestra há muitos anos, né? E dali virou um fenômeno incrível. Quais são os desafios atuais que o humano está passando, meu querido Jean Valelin? Olha, eis uma matéria complexa, porque ela, tipo uma nuvem no céu, ela fica mudando de forma o tempo todo, ou seja, as nossas dificuldades e desafios, alguns na estrutura são os mesmos de toda a história humana. Mas, diariamente, isso tudo se transforma porque novas dificuldades surgem, velhos problemas se acumulam mais. E o triste dessa história é que nessa nuvem metafórica aí que nós estamos usando, de novidade só não aparece algum nível de resolução de problemas. É sempre aumentando. E o grande problema hoje é a sanidade, é a saúde mental dos seres humanos. Porque enquanto nós humanos decidíamos as coisas em assembleia, em câmaras de vereador, assembleias de deputado, senado, governo, ou seja, tendo participação mais efetiva das pessoas, esse tempo já era. Porque o poder que hoje existe no mundo, ele não mais pertence aos estados. Os presidentes das nações já não decidem nada. As macroforças que terminaram surgindo no mundo e surgiram a partir de simples startups nos anos 80, 90, empresas que funcionavam na garagem da casa de papai e essa empresa hoje é uma Microsoft da vida, ou seja, as empresas que criaram a era do conhecimento, os donos dessas empresas tomaram dos presidentes das nações o poder de decidir para onde a humanidade vai. Então, esse é o problema número um. O poder que sempre é tomado com guerras, um matando o outro, dessa vez foi tomado assim. Você é presidente, mas eu sou dono da empresa dos computadores que seu país depende. Então, assim, você só aperta o botão se eu deixar. Então, você me paga para que eu possa lhe servir, mas quem manda sou eu. Perceber isso deveria ser o sinal amarelo, o sinal de alerta para nós humanos. Só que o tempo da gente perceber isso foi lá atrás. O tempo de nós tentarmos colocar alguma preocupação ética na acumulação da riqueza nas mãos de tão poucos,
Como você estava dizendo, nós precisamos que a riqueza seja distribuída para todos, para muitos. Essa concentração de eu ter tudo e quase ninguém ter nada, e quem não tem nada vai depender de mim. Esse é o problema número 1 dos desafios que nós precisamos solucionar. Independente de Deus, de diabo, de extraterrestre, isso é um problema humano, é da nossa doença pessoal, no âmbito da ganância, da arrogância, da cretinice psíquica que está nos marcando. Então, esse é o problema número 1 na forma como eu vejo. Sim. Nós precisamos fazer algo. Aí, se a pergunta número 2 for fazer o quê? Aí o problema se torna gigantesco, porque não tem muita coisa a ser feita em termos, nesse tempo em que nós vivemos. Certos processos, quando são iniciados e quando eles assumem a face de uma roda ou uma rocha descendo ladeira abaixo numa montanha, não tem força que pare. Ou você explode essa pedra com um míssil, ou ela vai causar problemas. E os problemas que nós temos nesse campo de acumulação de riqueza na mão de pouquíssimos, e esses pouquíssimos definem tudo, nessa metáfora seriam essas pedras descendo na nossa direção, ladeira abaixo, e não tem como ser resolvido no tempo em que nós vivemos. O que implica dizer, se o meu raciocínio estiver correto, no campo da análise, nós vamos ter que sofrer o dano do choque, ou seja, o choque de realidade será a única coisa que nos fará sair correndo ou sofrer o dano e repensar depois do problema ter explodido, para ver o que fazer, como reconstruir a vida, como reconstruir o processo da vida humana valer alguma coisa no meio dessa loucura que nós estamos vivendo, se escaparmos. Caramba, então é verdade. Parece um assunto que as pessoas provavelmente dominem, porque a gente fala isso muito, o Jean Valjean vai dar palestras no mundo inteiro, aqui no Paranormal a gente dá palestras também, mas é muito importante a gente tocar nesse assunto de que os presidentes, ao meu ver, qualquer um, principalmente os maiores, que é os Estados Unidos, algum outro lá da Europa, Inglaterra, Alemanha, que são os países que apitam lá, o resto tudo meio que vai no bonde ali, né? Que vai, Alemanha, Inglaterra, podemos colocar França, talvez, Itália, alguma coisa assim. Eles não têm mais o poder porque as empresas que dominam isso, e ninguém percebeu. Claramente, eu estou falando da grande massa, claro, né? Então, se não é o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o dono da Amazon lá, que é o Jeff Bezos, esses aí que são as novas famílias que realmente mandam no mundo, né? Que a gente tinha outras famílias, que é bom nem citar aqui no YouTube, que o YouTube fica ouriçado, né? São famílias mais antigas, que fazem vinhos bons lá, não vou falar o nome dessas famílias. Os barão lá, né? Deixa eles pra lá, porque eles são meio complicado. Então, você acredita que eles são os donos do mundo? Isso são mesmo, né? Não é questão nem mesmo de acreditar, é só de constatar. São. Eles estão todos associados. Na hora que você olha hoje para BlackRock e para Vanguard, que são as duas maiores empresas de investimento do mundo, e você analisa a condição societária das 50 maiores empresas do mundo de petróleo, os 50 maiores bancos, 50 maiores empresas de farmácia, 50 maiores empresas de turismo, 50 maiores empresas de imprensa, de alimentos, tudo é essas duas. E por trás dessas duas estão essas famílias e esses caras. Caramba. Na verdade, alguns desses caras que você falou, alguns são produzidos por essas figuras. Então, assim, são eles. Eles quem? 1% da humanidade que detém quase 95%, 96%, 97% da riqueza planetária. É ambição sem fim. Nossa. Porque, assim, eu estava olhando aqui para essas duas figurinhas, preto velho, preta velha. Por trás deles remonta uma tradição muito antiga, que se chama os corpos de Ifá. Os corpos de Ifá traduzem, por sua vez, aquilo que hoje nós entendemos como sendo a doutrina dos orixás.
A doutrina dos orixás é o que hoje a Quimbanda, a Umbanda, o Candomblé aqui no Brasil representa, junto com os nossos irmãos e irmãs da África, todo esse contexto. E lá nos corpos de Ifá tem uma frasezinha de extrema sabedoria que diz assim: na aldeia, cada um dos seus membros deve acumular riqueza até o ponto em que não impeça alguém na aldeia de ter alguma coisa. Olha só que frase inteligente. É verdade. Mas assim, isso é bobagem. Bobagem não, isso é um princípio filosófico profundo, que se não for observado, a vida para alguns começa a ter um grau de dificuldade muito grande, porque poucos começam a ter muito e muitos começam a ter pouco ou não ter nada. Então essa percepção é antiga, mas ela se perdeu nas brumas do tempo, porque hoje a turma não está nem aí. Você ser alguém que conseguiu ser rico, maravilha. Ricaço, maravilha. Milionário, putz, muito milionário, multimilionário, bilionário, multibilionário, a turma está querendo ser agora trilionário. Isso não tem sentido, brother. Não mesmo. E você sabe por que não tem sentido também? Aí vamos agora para a dificuldade número 2,5, já que a segunda a gente brincou com ela. Segundo os últimos levantamentos, a cada 100 dias, a dívida dos Estados Unidos, a dívida pública, aumenta $1 trilhão. Uau. Os Estados Unidos têm um PIB de 32, 33 trilhões de dólares, tem uma dívida. Aliás, os Estados Unidos têm um PIB que não chega ainda a 30 trilhões de dólares e tem uma dívida de quase 35 trilhões de dólares, dívida pública. Já não paga. A dívida privada dos Estados Unidos é de quase 200 trilhões de dólares. Você sabe onde é que estão esses 200 trilhões de dólares? Nos papéis do famoso mercado. Ou seja, são papéis que valem esse valor aí que eu estou dizendo, 200 trilhões de dólares. Mas você se lembra na infância da gente, aquele jogo do mico, que tem uma carta lá que ninguém quer ficar com mico? Esses papéis, todos são micos, não valem nada. Mas são papéis que são negociados como se valessem para poder manter a fortuna. Você sabe por quê? Porque quando você tem 200, 500, 700 bilhões de dólares, você não tem mais onde pôr dinheiro em banco nem guardar dinheiro, você tem que ter bens. Aí também você já tem 20 Porsches, 20 Ferraris. Aí também você já não coleciona, você tem que ter isso em papel. Esses papéis existem só e somente só para manter o volume dessa riqueza. Uhum. Totalmente fora. Então, assim, como é que a humanidade, como é que a família planetária vai conseguir? Ou seja, não vai, porque esses caras não deixam. E o fantástico, esses caras são adorados, aplaudidos, são endeusados, são isso e aquilo. Então, assim, nós precisamos refletir com um pouco mais de senso adulto sobre os valores que estão tocando a nossa vida. Na hora que você beija o pé que lhe esmaga, na hora que você beija a mão que lhe escraviza, tem algo de muito errado, não só com o pé e com a mão, mas com a boca que beija, porque é o fim do poço. Ixi. Então vamos entender essa analogia que você fez aqui e explicar como para a gente falar uma grande revelação aqui. Então a gente fez uma analogia, claro, o Jean-Val fez de uma pedra que vai cair e ela vai cair em cima de um lugar, de uma cidade, das pessoas e obviamente que vai matar, que vai esmagar, que vai dar um problema físico ali que a gente vai sentir aqui na Terra. O que você, meu querido Jean-Val, acredita que de fato vai acontecer nesse esmagamento? Você acha que é uma terceira guerra mundial? Você acha que, ou alguma coisa que tá para explodir aí entre 2025 e 2026? O que você acha que vai acontecer para a gente ter meio que essa mudança brusca na Terra e com muita dor, pelo visto? Olha, de novo, é uma nuvem que diariamente muda de forma. Então, há dias em que a tal da guerra mundial fica ali, está eminente a coisa, e iminente também. Mas aí tem outro dia que ela continua só eminente, não iminente, ou seja, parece que essa semana não vai rolar na outra. Então, assim, qual é a questão? Todos os exércitos que participam desse processo da geopolítica estão já
totalmente prontos. Ao longo dos últimos 10 anos, os navios da China estão sendo carregados com tal coisa. Então agora já está todo mundo carregado, todo mundo pronto. Ou seja, está todo mundo pronto para a guerra. Ponto. Não houve descompressão. Ponto 2. Os problemas ambientais tornam-se a cada dia mais drásticos e ainda tem boa parte da comunidade científica mundial e política que não discute isso a sério porque fica disfarçando a discussão, dizendo que isso não deve ser discutido como algo urgente ou sério, porque isso fere o interesse das empresas que manipulam e dominam o mundo, mas que vivem do velho combustível sujo. Então, assim, dessas duas áreas, inevitavelmente problemas virão. O tamanho deles é que ninguém sabe calcular direito. Particularmente, a guerra está posta. Agora, o tamanho da guerra é que a turma não sabe calcular. Mas há possibilidade de não existir guerra? Na minha opinião, há sim, espero que não exista. Como? Na minha opinião, é se um grande cataclismo ocorrer, que faça com que as nações do mundo, ao invés de gastarem trilhões de dólares produzindo armas, tenham que gastar dinheiro em salvar a si mesmas desses problemas, desses cataclismos. Fora isso, só a gente saindo do contexto terreno e indo observar questões cósmicas. Tem algum asteroide vindo. Tem seres extraterrestres. Tem isso, tem aquilo, mas isso é um outro contexto. Então, assim, os problemas são inevitáveis e eles não são pro futuro, eles estão ocorrendo agora. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, a Europa está tendo problemas sérios de enchentes, de tormentas. Há 15 dias atrás foi Estados Unidos, México, ou seja, vários lugares da Terra, toda hora, todo instante. Famílias estão perdendo o que construíram a vida inteira. Mas os governos vão ajudar. Ajuda, mas você não recompõe sua vida. Mas que bom, morreu poucos e as casas foram destruídas, mas a turma está viva. Mas assim, lá vem outro ciclone e passa por cima do mesmo lugar onde o ciclone semana passada passou. Isso é evento que era raro se tornando recorrente, ou seja, está acontecendo o tempo todo. Então, assim, cara, enquanto não passa na sua casa, na sua cidade, na sua região, você pensa que os problemas ainda não estão acontecendo. Mas já estão, apenas não é na nossa casa. Na nossa casa acontecerá se der azar de um ciclone passar ali ou se houver uma explosão nuclear, que vai ferrar com a vida na Terra, um conjunto de explosões nucleares. Né? Mas qual é o drama aqui? Todos os analistas sérios que eu conheço e que eu acompanho, no campo da política, no campo da geopolítica, afirmam isso. É iminente. Então, assim, ter ou não ter uma guerra atômica, nuclear, ou uma guerra de alto potencial destrutivo, mesmo que não seja nuclear, atômica, isso é só uma questão de discutir detalhes. Mas o alicerce do problema já está armado, já está engatilhado, é só esperar acontecer. Infelizmente. Agora, duas questões. Vamos começar com a primeira, que me vieram aqui à mente. Eu tenho certeza que o público pensou a mesma coisa. Esses donos do mundo aí, que a gente citou os nomes, todo mundo sabe, o Elon Musk, o Jeff Bezos e outros aí que devem ter aí, eles ganhariam alguma coisa com isso ou perderiam a venda dos produtos dele? Primeira questão. Perdem. Então, se eles são os donos do mundo, eles vão querer empatar essa guerra aí. Esse é o problema da história que você analisa e diz, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque aí se eu quero vender o Google, o Instagram, com uma terceira guerra mundial, como é que eu vou tirar uma foto? O guru no Rock in Rio. O Rock in Rio vai virar cinza. Não vai ter o evento. Aí já todo mundo perde. E quem que vai vender óculos que espia não sei o quê? Vai acabar tudo. Mas qual o problema da história da humanidade? É o que está escrito nas suas páginas, nas que foram
produzidas e nas que aconteceram e que se sabe, mas que não há registro. Qual o problema? Que a imbecilidade sempre ganha. É verdade. Não é a lucidez. Você não combate a força e a estupidez com mais força. Tem que ser com luz, com sabedoria. E isso não existe mais. Então, ao longo das páginas da história humana, a merda que tinha que dar sempre deu. Sim. Raramente o que estava engatilhado foi evitado no último momento. Então, quando você observa isso, aí você diz, cara, se no passado sempre foi assim, e se agora está pior do que no passado, por que diabos a gente vai esperar que agora aconteça o que antes não acontecia, que é no final vai dar tudo certo? Não dá. E sempre alguém perdeu lá atrás. Então, se a gente olhar 10, 20 bilionários, se a briga for entre bilionários, metade perde e metade fica mais rico ainda. Mais rico ainda. Então, assim, esse é o problema. Às vezes, um desses caras quer dominar todo o resto. Quando a gente olha para um filme Blade Runner, o que é que você vê? Você vê um cenário distópico, ou seja, em que todas as utopias morreram. E ali, tanto no Blade Runner, o mais antigo, como nessa versão nova, você vê o quê? Você vê que o mundo não tem mais países, não tem mais estados, mas tem grandes incorporações e uma delas fez uma raça de androide que domina tudo. Então, assim, quem manda no mundo não é um país, é uma empresa. E um maluco lá sentado como dono da empresa. Sim. Qualquer semelhança com os tempos que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Já até imaginei quem é essa pessoa aí. Não é mera. Então, o que eu estou dizendo é que esses caras que deveriam pensar exatamente como você colocou, pô, eu vou vender a quem? No fundo, nós, seres humanos normais, a gente pensa assim, eles deveriam ser sensatos e se sentar e evitar para todos ganhem. Mas quando um ou dois se acham melhor que o resto ou querem mais que o resto, o problema sempre acontece. Por que essa bendita guerra nuclear está armada? Veja só, quando a Segunda Guerra terminou e a Guerra Fria começou nos anos 50, 60, 70, foi construído um consenso entre União Soviética e Estados Unidos. Qual o consenso? O da destruição mútua assegurada. Ou seja, os Estados Unidos era tão armado, a União Soviética era tão armada que os dois chegaram a um acordo. Nós nunca vamos atacar um ao outro, porque se um atacar, acabou tudo. Acaba tudo, porque o outro também ataca e é destruição dos dois lados assegurada. Por incrível que pareça, isso aqui chama-se paz real. A paz ideal foi tentada por um presidente dos Estados Unidos chamado Woodrow Wilson, lá na Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando Woodrow Wilson propôs a paz ideal. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa toda ferrada, ele disse, vamos, ao invés de gastar dinheiro em armas, vamos gastar dinheiro em reconstrução. Então vamos fazer aqui uma paz ideal para que ninguém se arme. A própria indústria armamentista dos Estados Unidos quase tirava o Woodrow Wilson, porque para essa indústria eles não queriam a paz ideal, eles queriam a paz real para que todo mundo comprasse arma, eles vendessem as armas. Então surgiu essa bendita paz real que foi rompida na Segunda Guerra e voltou-se a construir na Guerra Fria. Então nós vivemos as décadas de 70, 80, 90, até o ano 2005, sendo essa noção a mais importante na geopolítica mundial. Em 2007 surgiram alguns neoconservadores dos Estados Unidos, ou seja, alguns membros do Partido Republicano dos Estados Unidos, que começaram a dizer, ei, nós podemos destruir a Rússia, porque a União Soviética acabou, a Rússia é só a Rússia agora, não tem mais aquelas, o Paquistão, a Ucrânia, não tem mais aquelas, as outras nações satélites.
nós podemos destruir a Rússia antes que a Rússia nos destrua. Aí ferrou com tudo. Por quê? Porque surgiu alguém nos Estados Unidos que, ao invés de observar a noção de controle, achou que pode destruir o outro e levar tudo sem ser destruído. Hoje, ano 2024, nós estamos exatamente vivendo isso porque esses dois imbecis, lá no ano 2007, inventaram isso. E o pior, o governo republicano dos Estados Unidos, George Bush, e principalmente Dick Cheney e outras figuras, Dick Cheney era o vice-presidente de Bush, filho. Esses caras acreditaram nessa história. Aí foram imprensando a União Soviética. O plano de guerra na Ucrânia, existe um livro chamado Full Spectrum Domination, Dominação do Espectro Total, em que a guerra da Ucrânia, que aconteceu agora, vem sendo falada desde 2007, cara. Nossa, vão só enrolando ali. Imprensando a União Soviética, ou seja, a OTAN foi entrando nos países que antes pertenceram à União Soviética. Aí a Rússia foi dizendo, ei, vocês estão invadindo meu território, o território da antiga União Soviética. Então eles levaram a fronteira da Europa lá para a fronteira da Rússia, quando antes essa fronteira europeia morria ali em países que eram da ex-União Soviética. Isso é uma provocação em termos de geopolítica sem tamanho. Eles obrigaram a Rússia a fazer alguma coisa, ou alguma coisa a invadir a Ucrânia. Então é um jogo sujo, nojento, em que todo mundo fica a favor de um lado ou de outro, quando isso é totalmente ridículo, porque a questão não é... A questão é a vida humana. Tem algum valor nessa discussão? Não, não tem. Então, cara, como é que a gente vai apoiar esse pessoal? Então, assim, infelizmente, nós humanos que ainda temos importância frente à nossa própria consciência, que valorizamos o sorriso de uma criança, que valorizamos a alegria de viver, que valorizamos se encontrar com amigos, bater um papo. E esses caras querem varrer do mundo esse tipo de coisa simples que internece a nossa vida e que nos faz nos sentirmos humanos, com o poderio que eles estão concentrando neles mesmos. Então, assim, hoje o perigo da guerra existe porque a imprensa dos Estados Unidos, de forma nojenta, vendeu-se a tese de que os Estados Unidos pode destruir a Rússia antes da Rússia também destruir os Estados Unidos. E o perigo do mundo hoje reside nesse tipo de cretinice intelectual. Muito legal essa análise, e aí me faz pensar no seguinte, vamos pegar o Elon Musk, que esse é o grande marqueteiro máximo dessa história aí, né? Ele tem vários aparelhos incríveis, a Tesla nos carros, a Toyota era a empresa que mais valia no setor automobilístico, em questão de algum tempo ele conseguiu colocar a Tesla acima. Depois a SpaceX ali, uma coisa particular, já fez coisas que a NASA não fez. Diz que ele vai lançar um telefone que vai derrubar o iPhone, que vai ser o Tesla Phone, que você vai precisar não vai precisar ter operadora, não sei o quê. Então, não é nenhuma teoria da conspiração, a gente já está vivendo, né? E ele quer mandar todo mundo para Marte lá, porque ele sabe que eu acho que vai acabar aqui, provavelmente, né? O que você tem para falar especificamente do Elon Musk? Olha, eu tenho por norma olhar para alguém absolutamente sem importância na sociedade com os mesmos olhos que eu olho para um presidente de uma república de qualquer estado. Eu olho nos olhos. Porque, assim, a sensação existencial de cada ser humano, se ele é decente ou não, essa sensação está escondida por trás do olhar de cada ser humano. É verdade. Porque eu posso ser alguém falso, mas fico dizendo que sou honesto. Mas a minha sensação de perversidade, de mentiroso, de hipócrita, está brilhando aqui por trás dos olhos. Certo? Então, por isso que eu olho no olho de todo mundo do mesmo jeito, independente se a pessoa é presidente ou é alguém desempregado sem importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu consigo sentir pena de pessoas muito importantes. Às vezes eu olho para um bilionário, às vezes eu conheço alguém muito importante. Quando eu olho nos olhos, me dá uma pena aquela pessoa. Independente de ser bilionário, e eu não tenho tostão, eu sou só alguém que sobrevive. Então, assim, eu olho para o Elon Musk
Nos últimos anos eu comecei a ter pena do cara, porque ele tem valores formidáveis no campo da intelectualidade. Né? Tem lá a vida dele, que é a vida dele, respeito e não me meto. Né? Mas assim, quando você vê certas atitudes, nós não temos como julgar as pessoas, mas nós precisamos fazer a leitura crítica dos fatos que as pessoas produzem. Se eu estou aqui conversando com você, sua carteira está aqui em cima, e eu pego sua carteira, você vai olhar e dizer, pô, Rogério é um fato. Ah, mas por que Rogério está fazendo isso? Ou é um ladrão descarado, ou está louco atrás de dinheiro, desesperado por algum... Então, sem julgar, mas fazendo a leitura dos fatos, eu tenho muita pena de Lula, eu tenho muita pena de Bolsonaro, eu tenho muita pena desses caras, que é a vida da oportunidade. As pessoas acreditam neles e eles tripudiam em cima dessa situação, na minha opinião. Eu tenho pena de Elon Musk, eu tenho pena desses caras. Por quê? Porque a vida é breve. A vida passa. Eu já vi, todos nós já vimos pessoas extremamente importantes, os imperadores romanos, os caras têm o ego. E assim, hoje tem um deles é mendigo. Então, assim, as coisas funcionam de um jeito. Por isso que eu tenho pena. Mas, indo objetivamente para a sua pergunta, além da pena que eu sinto, especificamente pelo que Elon Musk está fazendo com ele mesmo e com a vida, um cara desse poderia dar exemplo para as crianças. Um cara desse poderia ser exemplo para que enriquecesse a crença nos princípios filosóficos que enaltecem a vida. E o cara está dando exemplo totalmente ao contrário. Não é questão de ser de direita ou esquerda, de cima, de baixo, não é isso. Estou falando de decência, de preocupação com a dignidade. Então, olhando para o Elon Musk, o cara criativo, o cara genial, o cara empreendedor, o cara que... É inevitável você não dizer, o cara realmente tem... Talento. O cara é genial em muitas coisas, ponto. Não resta dúvida, os fatos estão aí. Agora, na hora que você olha para a estrutura humana, para o que está por trás dos olhos do nosso amigo Elon Musk, aí você diz, cara, é de dar pena, porque não precisava ser assim. Então, se você me pergunta, Rogério, você aplaude Elon Musk? Eu digo, eu tenho pena. Valorizo, sim, todo o mérito que ele tem no sentido de ser um cara extremamente capacitado, um gênio em algumas coisas ou em muitas coisas. Não há nada que se possa negar nesse sentido. Mas quando eu olho para o ser humano, aí me dá pena. É verdade. Não, mas é uma belíssima análise que você fez, porque assim, tem pessoas, inclusive que a gente já entrevistou no Paranormal, que querem demonizar de um tudo que ele está fazendo, e não existe, na minha opinião, como frear uma novidade, seja a IA, seja antigamente na Revolução Industrial, as pessoas não iam falar assim, agora uma máquina que vai construir tijolo, parem as máquinas para todo mundo fazer o negocinho de barro e ter mais emprego. Uma hora, é uma máquina que vem engolindo qualquer coisa. Você pode fazer protesto, pode ficar todo mundo lá, não queremos, não adianta. A pedra está rolando ladeira abaixo. A pedra está rolando. E eu acho melhor a gente tentar se adaptar à IA do que tentar combater ela, porque ela não vai deixar de existir, nem a IA, nem a SpaceX, nem nada. Você acha que eles vão falar assim, não, coitado do guru do Himalaia, vai vir um robô aqui apresentar o podcast dele, ele vai usar o chat GPT 7.9, muito melhor que o guru, não vai reclamar, eu vou me substituir super facilmente aqui, eu e todo mundo que está assistindo. Porque já pensou que bacana? As palestras do João Vaillant vai ter um robô lá, o guru, não é? Vai ser assim, vai ser o fim de qualquer pessoa. Só que vai ser para mim, vai ser pro João Vaillant, vai ser para você que está assistindo. Não tem mais, a gente não tem como frear isso. E para eles também. E para eles também. Por isso que ele já fala até num salário único. Não sei se você já ouviu essa história. O Klaus Schwab, Elon Musk, esses caras estão à frente do chamado Great Reset, que é a grande reinicialização que o mundo precisa ter. Mas qual é a preocupação deles? Eu já li muito a respeito disso, estudei.
E continuo me atualizando. E assim, eu até entendo, eu até consigo, na hora que eu faço a leitura dos argumentos, né? Porque como é que esses caras pensam, tá? Não estou dizendo que esse é o meu pensamento. Claro. Como é o pensamento deles. Eles se reúnem lá, o grupo de Bilderberg e outros grupos com essas famílias aí que, né? E tomam uns bons vinhos de certos barões, exatamente como você falou. Só para não falar o nome. Né? Então, assim, e lá na hora eles dizem o que é que a gente pode fazer para organizar o planeta. A última pergunta que eles fizeram, numa reunião, uns 10, 15 anos atrás, é: quem nós podemos apoiar no hemisfério sul? Qual presidente de qual nação? Olhe bem. Olhe bem, nós podemos apoiar para ter algum equilíbrio no hemisfério sul. Quando eles falam hemisfério sul, porque para o hemisfério norte, o hemisfério sul é o quintal deles. Sim. É a América Latina, é a África. Eles tratam como América Latrina até. Então, Infelizmente. eles olham assim para toda... o que restou lá. Eu disse, rapaz, aquilo lá não tem jeito mesmo. Então, mas é o nosso público que compra. Então deixa eles lá, com os problemas deles. Vamos se meter, sim, a gente se mete aqui ali, mas para eles pouco importa quem ganha, se é Lula, Bolsonaro, eu, você, roda mesmo. Mas lá para eles, a pergunta deles é o que é que a gente pode fazer para o planeta não ser destruído. Eles fazem essas perguntas sérias. Só que as respostas que eles dão são sérias para eles, mas partindo das premissas que preservam o grau de interesse deles nos assuntos. Então, em algumas áreas, eles são tremendamente irresponsáveis nas respostas que eles dão a essas perguntas. Porque, como todo mundo é dono de petróleo, eles continuam usando combustível sujo e não estão nem aí. Então a pergunta, o que é que a gente faz para preservar a terra? É em outra área, mas não nessa. Só que essa aqui já ferra com tudo. Mas em outras áreas, eles encontram respostas razoáveis e eles tentam fazer aquilo que eu e você e qualquer outra pessoa acharíamos ser o bem. E é nessa perspectiva que o Klaus Schwab, que está à frente do Great Reset, olha para o hemisfério sul e diz, como não tem nenhum líder, como não tem nenhuma etnia, nenhum povo que a gente possa olhar lá no hemisfério sul e dizer que é de primeiro mundo, lá tudo é de terceiro mundo, quinto mundo e por aí vai. Nós vamos promover o progresso aqui no norte e o excedente nós vamos tirar vouchers para dar para cada cidadão do hemisfério sul e vamos acabar com a pobreza mundial. É assim que eles falam. Nós vamos acabar com a pobreza mundial fazendo pelos miseráveis pobres do mundo o que eles jamais poderiam fazer por eles mesmos, que é ter uma receita mensal, um voucher alimentação, um voucher diversão, ou seja, eles estão organizando o mundo, porque na hora em que todo mundo receber uma mesada, ninguém reclama de mais nada. E o não reclamar de mais nada é o Great Reset, ou seja, é a reinicialização do sistema financeiro internacional que faliu. Então eles vão varrer para debaixo do tapete a dívida externa pública dos Estados Unidos, da China, de todos os países. Vão varrer para debaixo do tapete parte do mico aí que está no mercado, esses papéis que valem zilhões de dólares, mas não valem nada. Então eles vão ajeitar o mundo aqui, somem com o dinheiro analógico e põem o dinheiro digital, porque se algum dia você quiser verificar o que é que eles fizeram nesse ajuste aqui, você jamais poderá. Você não vai ter nem fóssil disso, não vai ter registro. Esse é o plano. Está sendo executado diariamente. Até 2030 eles dizem que é o que vai rolar. Tem gente que diz, não, 2025 até no máximo 27. O que implica dizer que os pobres do mundo vão parar de passar fome. Olhe bem o tamanho da história. Se isso for verdade, aí você, em sã consciência, vai dizer que isso é ruim. Não. Não tem como dizer.
Mas, então, se isso não é ruim, é bom o que está sendo feito, é bom brio, porque, Nem tão bom. de novo, o poder continua sempre na mão desses caras, eles vão acumular mais e mais. Só que, na opinião deles, essa é a única maneira de se resolver todos os problemas que podem ser equacionados, pegar as cartas de cada problema desse e colocar numa mesa e dizer como é que a gente resolve isso, é desse jeito, concentrando no norte. O poder gerando excedente, com excedente você alimenta o sul e o sul continua comprando as coisas da gente aqui do norte. E assim se acaba a pobreza mundial. Em sã consciência, torno a dizer, fica difícil você criticar isso. Mas isso é um engodo sem tamanho, porque o ser humano vai ter, nesse contexto, o papel que sempre teve. Nenhum. Vai ser só um estorvo que precisa ser mantido vivo como consumidor, mas não como um cidadão que está evoluindo, vai ficar ali flat, marcado, paradinho. feito gado. Marcado, feito gado, Neuralink de Elon Na Musk, cabecinha. o chip não sei de quem, não sei aonde. Então, assim, nós estamos falando aqui em beleza, em ternura, em coisas simples da vida. E esses caras já estão no domínio de tudo. Então, é uma época difícil. Os desafios humanos, nesse tempo que a gente vive, uau! São incríveis. Não tem nem como se conversar direito a respeito deles. Muito bem, deixa eu dar um recadaço maravilhoso aqui do Mapa Astral, do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Tem aqui cupom de desconto, tem pagamento facilitado. Eu há 2 anos e meio fiz um Mapa Astral e tudo funcionou. Então, se você é um adulto, quer fazer, é maravilhoso. Eu fiz, funcionou. Se você tem um filho ou uma filha, eu fiz para o meu filhinho de 7 anos, funcionou muito bem. E aí você consegue dar um direcionamento maravilhoso ali para a criançada que às vezes está perdida nesse mundão aí que a gente está falando ainda nesse episódio, né? Então faça um mapa astral pro seu filho, dê de presente, ou dê de presente para quem você ama, sua mulher, seu marido, sua filha, seu filho, é legal demais. Então não se esqueça, mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal, ele faz isso há mais de 35 anos, é pura tradição, é bom demais. Que legal o mapa astral do Otávio Leal, eu recomendo de verdade. João Vaillant tá aqui Trouxe com um presente para você, cara. Legal. Antes que eu vá embora esquecendo disso, que é o que eu costumo fazer. Vamos ver aqui. Mas assim, eu trouxe uma pequena lembrança do Mentalma. Olha que legal. Uma canequinha para você se recordar desse nosso bate-papo. É um Mentalma aqui, ó. Controlar a respiração é dar direção à vida. Quando que vai ser o curso do Mentalma? Online, dia 12 e 13. A gente vai fazer algumas lives no YouTube para divulgar. Tá, então, dia 12 e 13 de novembro vai ter esse curso aí. Se você quiser explicar, fica à vontade. Não, o Mentalma é um manual de gestão de si mesmo que eu criei para mim mesmo. Jamais imaginei que iria estar tornando isso público. Mas, com o passar dos tempos, isso virou um programa em que eu apresento isso em 8 módulos, cada módulo com 8 horas, são 64 horas. Então é um negócio profundo. Aí cada módulo desse terminou virando um livro, então tem o livro 1, Mentalma 2, Mentalma 3, então assim, nós vamos fazer lives para apresentar isso aqui, exatamente, são lives introdutórias para explicar o Mentalma como sendo o yoga de um ocidental, ou seja, aquilo que você pode fazer ao longo do seu dia, práticas mentais, práticas no campo da sensibilidade pessoal e também no âmbito da respiração. Então isso é o Mentalma, é uma disciplina diária que se estende ao longo da vida para que a gente possa manter a mente lúcida ou criar lucidez na mente e manter o nosso psiquismo pacificado, equilibrado, limpo. E assim a gente expressa a nossa cidadania. Legal, maravilhoso. João Vaillant, para quem não viu no Paranormal, em outros podcasts também, você tem quantos livros? Você já perdeu a conta? 56 ou 7.
agora, até o fim do ano, deve sair o próximo livro, chama-se Reflexões Quase Filosóficas, Schopenhauer e o Sofrimento do Mundo. Depois desse deve sair o Mentalma 5. Depois, um outro livro chamado Humanidade Violentada, Perversa Gratidão. É muito forte esse livro. Enfim. Tem várias coisas. Você já está dando palestra há mais de quantos anos aí? Cara, você falou que só em Portugal já tem 20 anos. Cara, eu comecei em 1998 dando palestras públicas, assim, fora de Natal. Em Natal já fazia ali. Já fazia. Então a minha carreira já se encerrou. Isso aqui é só um zumbi fingindo que ainda está existindo, assim, um pouco na sobra da vida. Mas é isso aí. Mas tem os seus filhos que vão continuar aí fazendo, com certeza. A vida precisa ser refletida sob todos os ângulos de abordagem. E a revelação cósmica é um desses ângulos que convidam a certa maturidade, porque analisa a vida não com um romantismo excessivo, mas com uma lente mais adulta, em que nos convida a manter o coração de criança, porque sem isso a gente não é humano, a gente não consegue viver, mas fazendo a leitura dos fatos com certa seriedade. Muito bem, maravilhoso. Então tivemos um episódio de gala aqui no Cafezinho com o Guru. Deixe seu joinha, inscreva-se nesse canal, conheça toda essa biografia maravilhosa aí do Jean Wahl. Ela tem tudo para vocês procurarem, cursos incríveis, extremamente profundos. Sempre lembrando, as coisas podem estar meio apocalípticas aí pelo mundo, porém, continue com a alegria de viver, que a gente pode virar esse jogo aí, tá bom? Para mim só resta ter gratidão. Até a próxima. Fiquem bem.